campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Palavras de Vida Eterna, hoje capítulo de número 112, que tem como título Diante da Justiça. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, em que Jesus nos diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não exceder a dos escribas e fariseus, no sentido de significado, meus irmãos, de valor moral, né? Então, se a nossa justiça não exceder o significado que tinham os escribas e fariseus, que eram muito apegados às posses, ao olho por olho, dente por dente, às cobranças demasiadas daqueles que transgrediam as leis segundo os seus entendimentos. Os escribas e os fariseus eram considerados doutores da lei, eram considerados homens de grande significado naquela época em que as leis morais eram medidas pelos seus conhecimentos e não por aquilo que eles tinham no coração. Então agora nós vamos ao texto de Emmanuel. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, o amor sem limites, isso não significa que os discípulos do Evangelho devem caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Comburir-lhes no sentido de queimar, de produzir queima ao coração. O texto é uma reflexão sobre o perdão, sobre a indulgência, da compreensão que nós devemos ter com aqueles que nos ofendem, que nos atacam, aqueles que se julgam superiores e que muitas vezes nos olham como irmãos de outros caminhos, de outras estradas no passado. E nós espíritas não podemos esquecer disso, meus irmãos. E é esse convite que Emmanuel e que Jesus nos fazem a refletir, do quanto eles são importantes na nossa caminhada, para lembrar que, invariavelmente, nós fomos cobradores também no passado. E agora cruzamos os caminhos da vida para exercitarmos esse perdão e essa indulgência. Porque, como nos diz Emmanuel,
Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Então, se eu sou ofendido, acusado, e julgo que não teriam motivos hoje, nos dias de hoje, para passar por tal ofensas, essas respostas estão no passado. E essas respostas a doutrina espírita nos explica. Que nós somos espíritos milenares, tentando nos desvencilhar dessas amarras da cobrança, das injustiças, dos apontamentos indevidos uns aos outros. E que perdemos tempo quando julgamos aqueles que nos ofendem. Perdemos tempo acusando esses irmãos, porque deixamos de progredir, deixamos de nos dedicar ao mundo como nos diz Emmanuel. Nos detemos na cobrança demasiada. Nos detemos, meus irmãos, nas nossas dores íntimas, nos nossos pesares do coração, nas nossas vinganças, e que, como nos diz o nosso Mestre Jesus, fazem parte do nosso tempo perdido. Porque como estamos reencarnando aqui nesse mundo de provas e expiações, vamos passar inúmeras vezes e cruzar com irmãos que irão nos mostrar o nosso passado, porque irão nos reconhecer na sua inconsciência, nos seus sentimentos mais íntimos, de que já travamos batalhas de sentimentos, de acusações, de injúrias. Não lembramos com claridade, graças à misericórdia do nosso Pai. Porque imaginem se nós nos cruzássemos, nós que trabalhamos diante de uma casa espírita, e lembrássemos do nosso passado. Não teríamos condições emocionais, não teríamos condições morais, meus irmãos, para estarmos nos ofertando ao outro que chega à nossa casa espírita e que nos conhece também do passado, mas momentaneamente esquecido das nossas próprias acusações. Por isso que Deus, no seu amor infinito, na sua misericórdia infinita, nos convida a seguir adiante, apesar dessas contestações. Nos convida a estarmos aqui, progredindo nesse plano, com tantos desafios, mas exercitando esse amor que nós não conhecemos de verdade. Mas Ele nos convida a olhar ao outro como irmão que sofre também as suas dores íntimas, como nós sofremos as nossas. Mas só vamos crescer espiritualmente se nos lembrarmos que precisamos uns dos outros. E mesmo com imensas dores, devemos estender as nossas mãos e auxiliar aquele que momentaneamente sofre mais do que nós naquele dia. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site